culturais e de conhecimento, mas não era a troca, não tocaria a alma de ninguém. Então, a globalização seria uma coisa mais fria. Isso. Mais fria. Tá bom, vamos lá. Ora, todos nós já sabíamos naquele início de milênio, né, 2000, que em vários regimes socialistas do século XX existiram desigualdades socioeconômicas e classes burocráticas muito ricas. Opa, aqui eu comecei a me situar. E que nos regimes de predominância social, democrática ou liberal, poderíamos encontrar igualdades entre pessoas e grupos socioeconômicos de atividades distintas, inclusive. É a diferença entre um e outro. Isso. E por que não associar sentimentos a esse sistema global de trocas, interação cultural? Quer dizer, por que não você pergunta, correto? Tanto quanto Tanto quanto se associam sentimentos ao socialismo árabe ou ao socialismo. Tá, pergunta. E quanto aos demais nacionalismos? Por que Thomas não citou algum nacionalismo europeu, por exemplo? Vou responder isso aí. O que o autor coloca, né, que sou eu. Eu discordo do Thomas L. Friedman, porque existia sim um sentimento em torno, a partir da globalização, sobretudo um sentimento, uma expectativa de multiculturalismo, agora eu peguei. Uma expectativa de turismo, um sentimento de conhecer novas culturas, né? De facilitar o aprendizado de idiomas, compreende? Viagens, por exemplo, a partir com a globalização, o turismo histórico, o turismo de lazer. Isso que eu tô te falando, que é tinha um sentimento. Poder viajar, que o dólar tá mais baixo, não sei o que. Era basicamente moeda estabilizada. O que era mostrado para nós é isso. Você não tem limite, você pode viajar agora. Isso. E aí ele coloca que o sentimento do nacionalismo árabe, né, o panarabismo, que estava forte ainda lá no Oriente Próximo, tanto que tinha um regime de Saddam Hussein, né, que é do partido Baath, que é socialista, que era socialista e é socialista. E o socialismo tem sentimento também. Né? O socialismo é sentimental. Né? Então eu discordo dele aqui. E aí eu até pergunto, por que ele não cita outros nacionalismos? Né? Sim, o árabe, mas o árabe. Porque aí eu coloco, sabíamos que os únicos nacionalismos que no ano 2000 era valorizado, é que eu falo aqui, nos meios intelectuais e de comunicação coletiva das Américas, era o nacionalismo árabe, o nacionalismo russo, o nacionalismo chinês, o cubano e todos os nacionalismos contrários ao Império Norte-Americano. Então, no ano 2000, era crítica ao neoliberalismo e à globalização. E ao Império Norte-Americano. E o desprendimento, que eu acho que é o que ele está falando aí. Está tentando aí. É o que o povo, como quebrava as fronteiras, existia essa quebra, essa noção, esse desejo de quebrar. Né, vamos misturar todo mundo, todo mundo a mesma coisa, parece que eles chamavam de aldeia global. Sim. Então, beleza, não vai ter nacionalismo aí. Nacionalismo dá ideia de introspecção para dentro da... Né? Sentimento patriótico. A ideia era, digamos assim, não só flexibilizar as fronteiras, mas também enfraquecer as noções de nação, pátria, né? E o próprio poder do Estado Nacional. Porque se eu vou misturar tudo, por exemplo, se eu tenho tudo muito subdividido e cada um, igual aqui, o Sul não tem um orgulho de ser Sul, de ser gaúcho, eles têm muito mais sentimento do que os outros, já reparou? Sim. Pessoal do Sul? Sim. Porque assim, os outros têm, mas não igual eles. Eles batem no peito, eu sou gaúcho, você tá entendendo? Tá gravando? Sim. Então, até dentro do Brasil, você percebe... A globalização, ela é contra o princípio da subsidiariedade. Sim, então o pessoal fica mais neutro, né? Tipo assim, todo mundo igual. É mais expansivo. Então, tem meio que uma oposição ao nacionalismo. Ao regionalismo. Um enfraquecimento. Enfraquecimento.
Entendi. Daí eu continuo aqui e falo aqui, ó. O meu argumento aqui é de que o que o Thomas Friedman defende como globalização liberal é a mesma coisa que o Boris Yeltsin e o Gorbachev defendiam como perestroika e glasnost. Tanto que mais na frente ele vai confessar isso aqui, ó. E nós vamos ler na próxima discussão. Olha aqui. Na verdade, Thomas Friedman renega o experimento desastroso do socialismo soviético. Beleza, ele não quer isso. E a baixa produtividade econômica das ditaduras. Beleza, isso aqui também nós reprovamos. Ele reprova de igual modo as tensões polarizadas da Guerra Fria, com seus desperdícios de esforços militares, né, por ambos os lados. Enfim, mas os perestroicos, Boris Yeltsin e Gorbachev, por exemplo, já haviam chegado a essa conclusão em 1983 ou antes. Acho que em 1979. Durante a elaboração da perestroika. Na visão do ensaísta Thomas Friedman, os países globalizados teriam de se prevenir contra o descontrole da globalização. Como? Preservando sua ecologia e seus valores culturais. Bom, isso aí Gorbachev, Boris Yeltsin também assinam esse postulado. Então não tem nenhuma diferença. Né? Mas quando fala em preservar a ecologia, era o contrário que acontecia na prática. Porque não, isso, na Ásia, por exemplo, não. Na Ásia houve um reforço de exploração dos recursos naturais, né? E a preocupação ambiental de preservação até irracional das riquezas naturais ocorreram aqui no Brasil. Né? Uhum. Não pode nem arrancar uma celinha para fazer um chá. Aí você começa, que é o ambientalismo radical, o ecossocialismo. Né? Então, bom, aí para esse escritor e analista, os países em desenvolvimento... Você esqueceu de falar que 6 anos depois, em 2005... Aí ele publica a segunda obra dele em 2005. Friedman lança outro livro, O Mundo é Plano, uma breve história do século XXI. Quer dizer, você tinha 5 anos de século XXI e ele já queria fazer uma breve história do século XXI. Quer dizer, história futura, né? Então que ele já começa... Aqui nesse livro, ele já começa a se revelar como perestroico. Como um socialista reestruturante, reestruturador, né? Aí eu falo, com apenas um lustro, 5 anos de século, já poderíamos falar em história? Bom, continuemos. Para esse escritor e analista, os países em desenvolvimento e os países desenvolvidos já estavam se nivelando em termos de competição, sobretudo por causa dos destaques da China e da Índia. Opa, ele aqui, ó. Aqui já se fala de globalização da inovação. Afirma-se que um considerável número de multinacionais, olha o perigo aqui, ó, americanas e europeias, passam a terceirizar serviços de pesquisa para a Índia, para a Rússia e para a China, embora esses países não forneceriam uma satisfatória, abre aspas, massa crítica de talentos, fecha aspas, capaz de assumir todo o ciclo de produção. Bom, aqui ele já fala que os países europeus e os Estados Unidos, que é democrata liberal, ou sociodemocratas, começa a entregar para a China e para a Índia o serviço de pesquisa. Então, quer dizer, o Partido Comunista da China vai ser privilegiado, né? Aí ele fala aqui, ó, aí continua, sugere-se no fim das contas, é o que ele fala no livro dele, ó, uma espécie de planificação econômica global. Pronto, socialismo. Planificação econômica é socialismo. O que é planificar? É porque eles misturam, né? Você vai pegar Otávio Ianni, Celso Furtado, esses economistas brasileiros socialistas, e eles confundem muita gente planificação com planejamento econômico. Então o Estado liberal faz um planejamento econômico. Liberal. Mas o Estado socialista faz uma planificação, tornar plano. Ele já começa aqui, ó.
Porém, no capítulo 4 do livro, cujo título é A Grande Reestruturação, aqui, ó o capítulo do livro, Grande Reestruturação. O que é a perestroika? Você lembra? O que é? Perestroika é o quê? Socialismo reestruturado. Reestruturado, tá vendo? É que Friedman revela com clareza as fortes identificações entre globalização, neoliberalismo, perestroika e socialismo do século XXI. De acordo com a perspectiva do autor, o mundo em 2005 começa a se mover de um sistema vertical e hierárquico para uma certa, abre aspas, construção de valores horizontais. Olha aí, olha a planificação aí. Olha aí o perigo, aquele perigo de tornar as pessoas igualmente pobres, tá vendo? A página 206, o autor explicita. Aí ele abre as pernas aqui, ó, acertadamente, a seguir em longa citação. Vamos lá. Isso é Thomas L. Friedman falando, gente. Escutem. Comecei a pensar na grande reestruturação, perestroika, depois de uma conversa com Michael J. Sandel, renomado político da Universidade de Harvard. Fiquei meio surpreso quando ele comentou que o processo de achatamento por mim descrito, na verdade, fora identificado pela primeira vez por Karl Marx e Friedrich Engels em seu Manifesto do Partido Comunista, publicado em 1848. Olha aqui a perestroika, olha aqui o comunismo, olha aqui o socialismo pseudocientífico. Continua Friedman. Apesar da diferença de grau observada entre o encolhimento e o achatamento do mundo que presenciamos hoje, isso em 2005, e o que Marx percebeu em sua própria época, observou Sandel.